O culto é um conjunto de ações que, quando não são meramente religiosas e engessadas por liturgias, se torna uma grande oportunidade de adoração e serviço a Deus. Cultuar a Deus é uma grande oportunidade de expressar nossa gratidão, o louvor pelaquilo que Deus é, pelaquilo que Ele representa para nós. O culto é uma expressão de exaltação ao nome do Senhor. Como é bom cultuar ao nosso Deus, adorá-lo na beleza de sua santidade. Como é bom aproveitar aqueles cultos maravilhosos em que Deus derrama a sua presença. Porém, você sabia que existem cultos que Deus rejeita, que Deus abomina, que Deus não recebe? É sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo de hoje. Bem, meus irmãos, no capítulo 1, na parte 1, nós falamos sobre as exortações de Deus direcionadas ao povo de Judá. Deus usou o profeta Israel e trouxe uma mensagem forte de exortação, trazendo um estado deplorável de pecaminosidade do povo de Deus. E aí você vai conferir tudo isso na parte 1, no link que eu já deixei aqui na descrição. Hoje a gente vai falar sobre o culto rejeitado. O culto que Deus rejeita, essa é a parte 2 do capítulo 1. Deus chega a dizer, no versículo 11 do capítulo 1, fazendo uma pergunta retórica: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Ainda no versículo 11, Deus diz que está farto desse culto que Deus rejeita do povo de Israel. No versículo 13, Deus diz que o incenso que eles ofereciam a Deus no santo templo, mas eles de santidade não tinham nada, Deus chega a dizer que esse incenso é abominação. No versículo 14, Deus diz que está farto, que está cansado, que aborrece a alma de Deus o culto que ele rejeitou. Então haviam-se os sacrifícios, oferendas, incenso, mas tudo aquilo aborrecia a Deus. As festividades, as solenidades, Deus estava cansado desse culto. No versículo 14, Deus chega a dizer que as ofertas que eles levavam ao templo, que levavam para o templo para entregarem ao Senhor, era de balde, era em vão, não tinha nenhum valor espiritual para Deus. Os bois, os touros, as cabras, o que eles traziam para sacrificar ao Senhor não tinha nenhum valor espiritual. No versículo 15, Deus chega a dizer que as suas orações, sim, as orações que eles faziam a Deus, Deus não recebia. Deus não atendia a essas orações que eles faziam no santo templo ao Senhor. Você veja que situação deplorável. Então, por que Deus rejeitava esse culto? Porque a intencionalidade não era de servir a Deus de todo o coração. O verdadeiro culto não começa com as formalidades. O verdadeiro culto começa no coração, com a intenção de um coração que está inclinado para adorar ao nome do Senhor em fidelidade, em santidade, e não apenas por mera formalidade. Até porque do que adiantava fazer as solenidades, as festividades, oferecer os sacrifícios, se o povo de Deus abandonava o seu Deus para viver uma vida de pecado? Então Deus rejeita o culto, Deus não recebe as oferendas, as ofertas, Deus não recebe as festividades, as solenidades, nem as orações. Por quê? Por causa do pecado. O pecado na vida do povo de Deus. A vida entregue à iniquidade fazia com que Deus aborrecesse as práticas religiosas de cultos que eles faziam. Deus rejeitava o culto do seu povo. Essa é a mensagem que nós encontramos na parte 2
do capítulo 1 do profeta Isaías, mas há uma proposta de Deus. No capítulo 1, no final do capítulo 1, há uma proposta de Deus. E que proposta é essa? Versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Essa é a proposta divina para aqueles que querem prestar um culto genuíno, um culto aceitável diante do Senhor. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. No versículo 17 ele diz: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Deus está falando realmente de assistencialismo, de questões sociais, de desigualdades em que o povo de Deus também não se atentavam para isso, até que a gente chega no versículo 18: vinde, então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E ele diz o versículo 19 e o versículo 20, são os dois caminhos, porque percebam, tem um povo que está em pecado, tem um povo que está entregue às desigualdades sociais, que está entregue à opressão, que está entregue à maldade do seu coração. E Deus está dizendo: lavai-vos, purificai-vos, aprendam comigo a fazer o bem, não façam o mal. Então Deus está mostrando dois caminhos. Dois caminhos são apresentados. Tanto é que no versículo 19 e no versículo 20, no versículo 19 ele diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. E no versículo 20 ele diz: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. São dois caminhos: ou continuar na prática do pecado, ou continuar na maldade, ou seguir o caminho da purificação, do perdão, da reconciliação, a vida da regeneração e ser lavado, e agora nesses tempos, pelo sangue de Jesus, o sangue que nos purifica de todo pecado. Se quisermos, se ouvirmos essa palavra, se aceitarmos ela, se aplicarmos ela em nosso coração para fazer aquilo que agrada ao Senhor, então vamos desfrutar do melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não são as coisas dessa vida que são corruptíveis. O melhor dessa terra é a presença de Deus, é a verdadeira prosperidade que vem do céu, é o Espírito Santo de Deus que é dado como penhor para o seu povo. Mas se nós recusarmos e formos rebeldes, então o juízo nos espera. Então essa decisão não cabe a Deus, essa decisão cabe a cada um de nós escolher o caminho que queremos seguir. Fato é que o capítulo de número 1 do livro do profeta Isaías se encerra dessa forma.